Olá, Neuropsi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreiras em Neuropsicologia. E hoje eu trouxe alguém que não é somente uma colega de profissão que eu admiro muito, mas também alguém que vocês precisam ouvir. Se tu acompanha aqui o podcast, eu sei que é porque tu quer crescer na carreira em neuropsicologia, te inspirar e aprender novos caminhos dentro da neuropsicologia. E a nossa convidada de hoje vai mostrar exatamente isso. É a Karina Valim, psicóloga, neuropsicóloga, com uma trajetória acadêmica consistente e apaixonada pelo conhecimento. Talvez o nome dela já esteja familiar para ti, e isso é porque, sim, ela atua em uma das maiores editoras de testes psicológicos do Brasil. Muito bem, Cá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nicole, obrigada pelo convite. É um prazer, né, poder falar da psicologia, da neuropsicologia. E é isso, eu espero que eu possa contribuir para as pessoas pensarem a respeito da trajetória delas e do que elas têm de planos. Perfeito, querida. Então, eu vou começar te perguntando sobre a tua formação em neuropsicologia, como tu conheceu a neuropsicologia, quais foram os principais marcos da tua carreira na formação e quando tu te formou ali, terminou o mestrado, que eu tenho certeza que tu vai falar sobre isso. Eu acho que uma coisa que eu sempre lembro da tua trajetória vendo os throwbacks do Instagram é que o Leandro Malloy Diniz esteve na tua banca, eu sempre lembro da foto de vocês dois, né? Então, eu queria te ouvir, assim, fala um pouco sobre a tua trajetória e os teus principais marcos. Uhum. O meu primeiro contato bom, eu me formei em 2004, faz um tempinho. Eu tenho aí uns 20 anos de neuropsicologia já. Quando eu comecei a estudar neuropsicologia, ninguém sabia direito o que era neuropsicologia. Eu acho que você também talvez passou um pouquinho por isso. Eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia. Eu acho isso muito engraçado, porque neuropsicologia, o que que é, né? E eu tinha que falar, olha, não, mas neuro, você é médica, você estuda o cérebro, como que é? Assim, não, eu estudo o cérebro, mas o comportamento e como tem essa relação da neurologia com o comportamento, com a psicologia, e todo mundo, nossa, que legal, e tem os testes para isso, e eu sou dessa época que tinha que explicar muito o que era. O meu primeiro contato com a neuropsicologia, na verdade, eu estava fazendo um estágio no Hospital das Clínicas com jogadores patológicos, que hoje é uma coisa que também está em voga, mas na época ninguém sabia do que se tratava, né? Hoje com a questão das bets aí, tigrinho, é uma coisa que tá na moda, mas tinha um ambulatório novo no HC que era de jogo patológico, chama Anjo, ele existe até hoje lá no HC de São Paulo, né, na psiquiatria. E eu lá trabalhando, fazendo supervisão, atendendo os pacientes, eu ouvi falar a palavra, porque o serviço de neuropsicologia. Eu falei, neuro o quê? Assim, neuropsicologia, o que que é isso? A gente faz os testes, tem muito paciente da epilepsia, do grupo que vai para lá, tal, paciente que vai para cirurgia de epilepsia, a gente faz, mas também tem outras enfermarias que a gente atende. Eu falei, que legal esse nome. E aí, fui buscar, ouvi, fiquei com isso na cabeça, deve ser interessante isso aí, sei lá. E aí eu fui buscar dentro da grade da faculdade. Deve ter esse negócio, né? Eu pensei, se existe, deve ter. Para minha surpresa, não tinha nada. Nem Na pensar, eu também sou dessa graduação, época, da graduação da PUC em São Paulo, eu tô falando, da né? PUC, Assim, em de São Paulo. uma universidade de referência para formação e tal. Aí eu achei lá no quarto ano, eu estava no terceiro ano, tá? Quando eu comecei o estágio no HC. E aí, no quarto ano, eu vi lá que tinha uma eletiva. E aí eu comecei a fazer essa eletiva. Vou fazer, porque eu achei esse negócio legal, eu quero entender melhor. E aí eu comecei a fazer eletiva, que a eletiva era estudar Lúria, né? As três principais unidades funcionais ali do Lúria. Ela bem basicão, mas eu achei o máximo aquilo. Eu falei, nossa, E é é isso. incrível, né? E é incrível.
Porque eu achava a psicanálise, quando eu comecei a fazer, eu achava legal, mas eu já sabia o que eu ia esperar, né? O que eu ia encontrar na psicanálise, a gente sempre, né, assim, de orelhada, tal, já ouviu falar, eu já sabia mais ou menos. A comportamental eu já tinha tido contato, mas eu falava, vai, né, não sei. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é assim que eu quero explicar às pessoas. Para mim isso faz sentido, eu quero, é isso, né? Eu preciso estudar mais isso. E aí eu fiz a eletiva, e aí dentro do ambulatório do jogo patológico ainda, tinha um neuropsicólogo, que todo mundo vai conhecer quando eu falar, né? Que é o Daniel Fuentes, né? Que era meu colega ali, né? Ele não era supervisor lá no Anjo, mas ele já era supervisor da neuropsicologia. E aí eu falando com ele, ele falou: faz a prova para você tentar entrar, são só 2 vagas todo ano, e você faz a prova para você tentar entrar como estagiária. E aí você vai Estagiária. atender. É. Tu estava na graduação ainda, Estava tipo, na no meio da graduação, ia graduação. para o 4º ano. Ele falou: faz a prova, a gente admite pessoas a partir do 4º ano. Legal. São 20 horas semanais. Todos os dias você tem que vir atender das 8 ao meio-dia, das 8 ao meio você vai ficar lá, você vai atender, você vai fazer relatório, você vai corrigir, você vai ter supervisão. E Perfeito, aí que sonho, né? você vai discutir com as equipes clínicas das diferentes enfermarias os casos. Eu falei, cara, vou fazer, legal. E a PUC tinha vínculo, digamos assim, com o HC? Como é que foi isso? Aí vem a... Não, tudo por minha Não, né? conta. Nada. Aí a pegadinha, né? Quanto ganha? Ah, nada. A gente não paga. Era uma época, Nicole, que o estagiário podia ter isso, depois não foi demais. O estagiário trabalhava, eu não ganhava nada. Eu ia lá, porque ainda a graduação da PUC São Paulo é integral, então eu ia lá de manhã, trabalhava mesmo, atendia paciente que era pré-cirúrgico de epilepsia, casos difíceis, a ponto assim, a gente falava, não, é por aqui que o paciente, o médico vai decidir que lado que ele vai entrar ali na cirurgia para tirar. Ele falava, o Daniel falou, você vê a importância do teu exame. Você precisa dizer aonde está localizado aqui mais ou menos a linguagem, tá? Onde está o foco epileptogênico, tal. Puxa, É muita coisa. Mas esse é um ponto super importante para a gente ressaltar aqui, que então isso aconteceu comigo também, e é um ponto, é um marcador, né? Então, assim, a universidade, a PUC, não oferecia esse estágio, não oferecia essa oportunidade, e tu foi atrás, né? Muitas foi. vezes as pessoas usam, né? Ah, não, porque onde eu estudo, onde eu estudei, né? Onde eu quero estudar não tem isso, mas sempre existem pontes para as pessoas que estão interessadas em chegar no lugar para aprender, né? No 4º ano. E aí eu ia todos os dias, de segunda a sexta, ficava lá a manhã inteira e depois eu ia para a faculdade. Depois eu ia ainda para. Era tarde e noite, né? O que eu fazia o curso na PUC. E assim, nossa, isso eu considero, eu sempre falo, o HC em São Paulo, o EPQ, foi a minha segunda graduação. Porque o que eu aprendi lá, as pessoas que eu pude ter o contato, essa imersão todos os dias ali, vendo tanto paciente, tanta coisa diferente que eu via, porque aí eu comecei na epilepsia, mas depois eu fui para as aulas psiquiátricas. Então, tinha os pacientes lá de agudos, tinha os pacientes do álcool e drogas, tinha o paciente do próprio transtorno do impulso, que eu continuei lá no jogo patológico, tudo fazendo avaliação, Nicole. Tudo avaliando e vendo os diferentes perfis e discutindo, olha aqui, olha ali e tal. Até que, enfim, aí eu terminei a graduação, eu já tinha feito esses 2 anos de estágio super, né, mega imersivo, que era na época. E aí, depois que eu terminei a graduação, e aí o Daniel veio falar para mim: olha, você não quer ser monitora das próximas turmas e dos aprimorandos que vão chegar? Ah, tá bom. E aí, meu papel era ensinar o Lúria Olha que para quem legal. estava chegando, Kai, deixa eu te né? perguntar uma coisa.
super importante, né, dessa tua experiência de estágio com vários pacientes, né. Como é importante tu ter essa prontidão de aprendiz, né, para aprender neuropsicologia, porque o que a gente vê muitas vezes na prática clínica e na estrutura de formação que a gente tem hoje, muitas vezes, são os alunos tendo contato com um perfil muito específico de paciente, o que restringe muito, e muitas vezes a aprendizagem, né, a formação, e muitas vezes também tendo muito medo de pegar pacientes com demandas diversas, que não são aquelas demandas que foram aprendidas, né, num estágio, numa experiência ali controlada de aprendizado. E o hospital ele te dá zero opções em relação a isso, certo? Assim, tu tem que atender, a demanda é diversa mesmo, e isso te dá um repertório muito importante, né. Então, só quem trabalhou como, né, assim, a gente sabe, isso que você falou é muito importante, a demanda do hospital. A demanda do hospital, Nicole, só quem está lá dentro sabe como funciona o dia a dia. Você precisa resolver aquele problema. Você precisa avaliar aquele paciente que chegou. Sei lá, eu nunca avaliei bipolar com epilepsia, com, enfim, com quadros de. Nossa, o que é isso? O que eu vou fazer? Sentar e estudar. Sentar e discutir com o seu colega, chamar o colega médico para falar: olha, o que você pretende com esse exame? Como eu posso te ajudar com o meu exame? O que você imaginou desse Perfeito. neuropsicológico? Porque é isso, esse trabalho multiprofissional que o hospital permite, que para mim é a base da formação da neuropsicologia. A neuropsicologia veio daí. A neuropsicologia ela veio não só de você simplesmente aplicar teste. O teste é uma consequência, né? É uma ferramenta. A neuropsicologia vem desse raciocínio clínico, né? Que é assim do histórico do paciente, da queixa do momento e dessa troca entre profissionais de diferentes áreas. A disciplina sempre foi da neuropsicologia multiprofissional também. E é isso que eu vejo que o hospital é o que mais propicia esse tipo de coisa. Algumas clínicas multiprofissionais fazem isso hoje, né? Mas a neuropsicologia de qualidade, ela vem daí. Sim, porque o hospital ele proporciona algo que muitas vezes alguns serviços, clínicas, a clínica particular, ela restringe muito, que é a troca interdisciplinar de pessoas que estão interessadas ali em resolver um problema e chegar num denominador do que seria ideal, o que precisa ser feito. E isso precisa ser feito, na verdade, né, cara, não somente no hospital, não é a única oportunidade que se tem. Só que na clínica dá muito mais trabalho, é mais difícil muitas vezes pela disponibilidade dos profissionais, né, das trocas, da abertura de muitos profissionais também, que no hospital a gente tende a ter mais esse olhar da equipe, né, que facilita. É, isso, o olhar da equipe. E vamos pensar que se a gente pensar na formação da psicologia em si, o trabalho do psicólogo, ele às vezes é muito solitário, né? Então, a nossa formação, ela é uma formação que dá uma ideia equivocada de que o trabalho do psicólogo deve ser solitário. Mesmo que não seja na neuropsicologia, vamos dizer, mesmo que seja o terapeuta. Não é para ser. Né? Lógico, o trabalho ali que você, a hora que você está em atendimento ao paciente é assim, mas você precisa de ter informações de outros profissionais, se a pessoa, né, o paciente é acompanhado por outras pessoas, seja lá fono, o médico, psicopedagoga, né, enfim, quem for, né, um familiar que traz informação, então assim, você precisa ter isso. E a neuropsicologia, para mim, desde esse começo, sempre foi entendida como um trabalho de uma equipe multiprofissional, né? E ter essa possibilidade de ver diversos pacientes com diferentes psicopatologias também, isso foi de um aprendizado ímpar, que sim, os testes entram depois, porque à medida que você tem um problema para solucionar diferente do outro, você vai conhecendo um teste, outro. Estudava muito cada um dos testes. Então, antes de eu aplicar um teste novo lá no HC, você já aplicou ele?
Assim, não. Então senta, abre o manual e estuda antes. E aí depois que você achar que deu, vem conversar comigo, aí o psicólogo mais sênior fala: "Vem conversar, se você achar que dá para você aplicar, você coloca já na sua bateria. Mas é assim, assim, assim", dava algumas dicas, mas lê o manual. E então era parte, né. E aí, enfim, eu acabei me formando, eu ingressei depois no mestrado lá, depois de um tempo trabalhando, aí eu fui para um grupo de toque, pra Hum. Foi para outro outra mundo. fui para o grupo de toque, o Protoque, que é um grupo que também está lá até hoje, um dos grupos mais produtivos em termos de pesquisa dentro da USP, né, como um todo. É um grupo que produz muito. E o Protoque, para mim, foi ele que deu o contorno da minha formação em pesquisa. O Protoque eu aprendi muito como se faz uma pesquisa bem feita com começo, meio e fim. E eu Eu acho uma coisa importante, desculpa te interromper, Cá, mas assim, eu tô observando na tua história, né, no teu relato, que tu tem, assim, um perfil, eu acho que esse perfil se mantém até hoje em outras frentes, né, da tua atuação profissional, mas um perfil, assim, muito disposto, interessado, curioso e desprendido, inclusive, claro, eram outros tempos, né, hoje a formação mudou muito, mas tu tinha essa vontade, assim, forte mesmo de investir na tua formação e aprendizado. É uma disponibilidade muito grande, né, que tu lançou aí, né, nesse período de aprendizado. uhum, sim, Imagina quanto sim, tempo, né, quanto tempo tu investiu nisso. é, é. E assim, e é uma formação cara, né, que assim, eu vou contar para vocês, ainda continuei sem ganhar Sim, sim, eu sei. É no por isso que eu tô falando, Protoque. é muita insistência Até eu ter a bolsa de mestrado, de mil assim, o reais na grupo época, nem chegava a é, R$ 1.000. não, aí eles falaram: "Pô, coitada, a menina já se formou agora, vamos pagar uma bolsa aí até ela entrar no mestrado", aí eu consegui lá uma bolsa, né, de auxílio, e aí fui, né, enfim, aí tinha bolsa na faculdade também, né, porque, enfim, tive FIES, aí outra que não Sim, foi fácil, então tive bolsa na sim, faculdade, tal, PUC é muito cara, PUC sempre foi muito. uma formação muito cara, e porque por ser integral também. E aí eu comecei a ganhar e comecei a entrar no mundo do toque. Então aí eu fui para um lado da neuropsicologia de estudar transtornos neuropsiquiátricos, que na época também não tinha. O pessoal ia muito para a parte da neurologia, tal, e estava assim começando a neuropsi meio ali nos transtornos neuropsiquiátricos. Então eu fui, comecei a estudar muito sobre toque, fiquei lá um ano e meio e aí até que eu entrei no mestrado no toque. Fiz meu mestrado em toque, que é características neuropsicológicas no transtorno obsessivo compulsivo e seu impacto na resposta ao tratamento. Então, eu vi o que eram os fatores preditivos de resposta a dois tipos de tratamento: fator preditivo neuropsicológico. Então, o que tinha poderia ter algum indicativo neuropsicológico que a pessoa pode responder mais a um ou outro tratamento, mais a terapia, por exemplo, ou mais a medicação? E achou que sim, tem alguns indicativos. Então, por exemplo, paciente que tem uma melhor memória verbal e mais flexibilidade consegue aproveitar melhor uma TCC. Paciente que é menos flexível e tem uma memória verbal um pouco pior, é melhor você indicar primeiro uma terapia para ele ter sucesso no tratamento. Então, esse foi um trabalho que até ganhou um prêmio lá de melhor mestrado no IPQ, na época. Foi um trabalho bem diferente assim da época, e foi com pacientes que nunca tinham tomado medicação, drug naive, era a primeira vez tratando. Então, foi assim, foi bem, bem legal esse Bem estudo. executado. Um Bem desenho bonito. executado, e Um bem desenho bonito. desenhado, um desenho bonito. Então, foi ali que eu também vi, olha, a importância da pesquisa.
Do desenho experimental, quase experimental. Isso, de você saber a importância dessa pesquisa. Por quê? Porque quando você usa os testes, você também precisa saber como se desenha uma pesquisa, né? Dos testes, como chega ali, como analisa a tabela, né? Então, assim, tudo bem que você não precisa fazer um mestrado do jeito que eu fiz ali, mas essa curiosidade em pesquisa também eu levo para um outro lugar hoje, né? Que é a outra parte aí que a gente vai chegar onde eu tô hoje. Mas aí terminei o mestrado. Aí, quando eu terminei o mestrado lá, tá, aí já estava atendendo, consultório, né? Já tinha começado a vida profissional, tal. E aí houve uma oportunidade de prestar o concurso para ser psicólogo, ali como concursado do serviço de neuropsicologia e psicologia do IPQ. Aí eu falei, vamos lá, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, como foi para ti, que é uma curiosidade comum, né, dos neuropsis, como foi para ti conseguir captar esses primeiros pacientes? Eles vieram de indicações de pessoas do hospital ou não? Tu te lembra como foi para ti? Olha, as indicações vinham de algumas pessoas que tinham trabalhado comigo já no hospital, né. Eu comecei o meu primeiro consultório era com uma prima minha, Olha que legal. que já estava formada há mais tempo, que ela também é uma pessoa talvez interessante de você entrevistar. A Tatiana, ela é conhecida hoje por, eh, trabalhar com compras compulsivas. Ela foi fazer muita coisa em compras compulsivas, estudar, tal. E na época ela já era formada há um pouco mais de tempo que eu, tinha um consultório ali perto do HC, e aí a gente era eu e ela, e aí eu comecei ali atendendo, né? Mas vinha do HC, vinha de algumas pessoas que tinham se formado comigo na PUC e já sabiam que, colegas mesmo, que já sabiam que eu tinha ido para um lado aí mais, né, da neuro. E aí entrou a TCC na minha vida, Nicole, porque eu era junguiana. Olha só, olha só. Eu era junguiana, até começar a trabalhar com toque. Eu Olha tinha um só. pouco de preconceito. Outra coisa, dentro da faculdade, você não pode ter preconceito com nenhuma linha. É necessário conhecer todas, né? E aí depois você vai lá na frente ver o que você tem mais afinidade, até com o que você vai trabalhar, né? Não entre com a cabeça fechada para nada. E aí eu estava muito lá em Jung, até hoje eu gosto. Tu sabe que eu fiz, eu entrei na psicologia porque eu fiz psicanálise durante minha adolescência, né? E eu tinha certeza que eu seria Ia psicanalista ser também. psicanalista. Aham, com certeza. Então, e aí uma hora eu falei, mas a neuropsicologia com o Jung tá complicado, né? Isso, né? De integrar Onde essas eu vou ideias. encaixar aqui a mandala nesse neuropsi? Uhum. Aí ficou meio complicado. Aí eu falei, ai, gente, Jung, fica aí um pouquinho, eu vou de vez em quando revisitar você. Mas eu comecei a entrar mais em contato com boas supervisoras de TCC, de terapia comportamental lá no Protoque. E aí eu comecei a estudar a terapia cognitivo-comportamental. E eu falei, não, para mim, o tipo de paciente que eu tinha que atender, os casos também, muitos com toque no começo, né? Porque eu estava lá, vai fazer mais sentido isso agora. Então eu fui para TCC. Então também dei essa migrada aí para TCC nesse período. E aí teve a oportunidade do concurso, eu prestei, acabei passando lá, super bem, também foi um concurso super concorrido, mas aí eu já tinha feito algumas conquistas, né, que para quem está no começo da carreira foi muito significativo, que eu tinha publicação, já tinha, né, participado de congresso, pôster, isso conta, né, para concurso. Conta para a carreira toda, né, Cássia? É, Eu acho que é um ponto bem importante da gente ressaltar, assim, para a graduação, quem está na graduação, às vezes a gente tem uma cultura, né, talvez não nos grandes centros, em grandes instituições de pesquisa como a USP, né, a Unicamp, enfim, a gente tem vários exemplos de grandes instituições de pesquisa no Brasil,
mas muitas vezes na graduação as pessoas desmerecem a pesquisa, desmerecem os estágios voluntários, essas oportunidades assim que não parecem obrigatórias ou muito vantajosas, ou que realmente ocupam muito tempo, dão muito trabalho, mas como isso lá na frente faz muita diferença, né? Para fazer um concurso, para tu te apresentar como um currículo, para qualquer coisa que tu quiser fazer, Os né? Não interessa. certificados, né, de participação de eventos, tal, envio de pôster, né? Então, cada pontinho contou ali, porque era bem concorrido esse concurso. Ó, tinham Imagina. 2 vagas, e assim, tinha um monte de gente prestando, e eu passei bem, primeira colocada, tal. Estudei pra caramba, devorei os livrinhos lá de, de psicologia que iam cair lá, enfim, e sobre teste, tudo, enfim, e fui bem, aí passei. Aí virei, aí finalmente ia ganhar salário, Nicole. Depois de quanto tempo? Quanto tempo de formada? Gente, 5 anos. 5 anos. Assim, estava no consultório, mas, né, salário, né, aquela coisa, ajuda, né. Sim. E aí eu, virei a psicóloga lá concursada, então, funcionária pública, Olha né. só, olha só. E também, e foi muito legal, porque aí eu comecei aí de lá quem entrava, começava um tempo trabalhando, atendendo, mas depois já virava supervisor. Ah, E aí eu supervisionava as aprimorandas, sabe o que eu fui lá antes, a estagiária? Então agora eu estava supervisionando quem chegava, né. que legal. Então isso é muito legal, e dava aula ali nos cursos, né, então foi um período, eu fiquei lá por 5 ou 6 anos como, a funcionária mesmo, e aí foi aí que eu fui sair um pouco da epilepsia, do toque, e eu fui para a enfermaria infantil. E aí eu era a neuropsicóloga supervisora dos casos de internação da enfermaria infantil da psiquiatria. Que eram casos, assim, você imagina, né, para uma criança ter que ser internada no hospital psiquiátrico, eram casos graves, eram casos que envolviam muitas vezes questões de justiça. Isso. Então entrava também essa coisa de intermediar a forense, né, com justiça, crianças abrigadas, às vezes, que você tem internação compulsória e ficava lá. Eh, então, assim, também foi um outro aprendizado ali, né, fazendo a avaliação neuropsicológica dessas crianças. Meu papel era preparar essa criança também com esse laudo para a escola, para ela poder retornar depois para a escola. Então, tinha já que dar orientações ali no laudo de como seria essa ressocialização dessa criança depois desse período de internação, essa reinserção, né? Depois da internação no hospital. Então, também um trabalho muito ímpar, assim, sabe? Muito delicado, né? Assim, que exige Delicado. muito detalhe, não é fazer avaliação assim em lote, como a gente diz, né? Não, é fazer avaliação, aquela avaliação que, como deve ser a avaliação neuropsicológica, né, cara? Personalizada, Sim. única para cada paciente, respondendo demandas específicas do caso. Uhum. Muito importante. Levando muito em conta a história, e de novo, trabalhando em equipe, né? Em equipe com. E tinha casos de muita sobreposição diagnóstica, sabe? Então, bipolar, transtorno de personalidade junto, transtorno alimentar junto com personalidade, às vezes, muita coisa sobreposta, então precisava mesmo, tinha uma reunião com a equipe o tempo todo discutindo os casos, né? Psiquiatra, nutri, TO, fono. Então, de novo, equipe multi, todo mundo discutindo ali os casos para melhor conduta, enfermagem, né? Então, eu fiquei lá na enfermaria também por um bom tempo, atendendo e supervisionando as aprimorandas. E nesses casos, assim, vou te fazer uma pergunta que daí talvez tenha mais a ver com técnica mesmo, né? Em termos de raciocínio clínico. Nesses casos, assim, em que tu via muitas comorbidades dentro do mesmo caso, né? Isso é uma dúvida comum nas supervisões, em quem está iniciando a prática clínica.
como se posicionar frente a tantas comorbidades, tu não tem como atribuir uma coisa de forma única, não tem como a gente dissociar muitas vezes, né. Como tu Uhum. vê esses pareceres, essa visão da neuropsicologia para esses casos? Primeiro que, eu tô falando aí no caso de casos bem graves, né, com às vezes com uma história e um respaldo social, socioeconômico também, às vezes que é outro Vulnerabilidade. agravante, é uma vulnerabilidade. Você tem que escolher o que precisa arrumar primeiro. Perfeito, Sabe assim, perfeito. Uhum, o que é mais emergencial agora? Então, por exemplo, não adianta nada eu falar da dificuldade de planejamento só, da memória operacional, se a criança não está comendo. uhum. Se a criança não está Perfeito. comendo, a gente precisa resolver por que ela não está comendo. Aí eu posso até dizer que tem uma dificuldade do planejamento, do controle inibitório, enfim, né? Uma disfunção executiva ali e tal. Mas eu preciso, uma rigidez, né? Falta de flexibilidade, mas eu preciso resolver como é que ela vai comer. Então, eu preciso sentar com a Nutri e falar, então, como que a gente vai fazer o plano, pequenos ganhos, o que, que vai ser, como a gente vai planejar e tal para depois essa criança conseguir voltar para a escola e ter um plano de adaptação para a escola. Então, na escola, como que a gente vai fazer? Às vezes tinha a recomendação que eu falava, pode ir para a escola 2 vezes por semana só. A criança não vai Sim, aguentar mais do que isso. Pode ir 3 vezes por semana e vai fazer essas matérias que dá conta agora, né? E o porque resto vai. até sim, porque até muitas vezes, né, Cá, desculpa te interromper, mas assim, a criança, o paciente, quando ele tem alta hospitalar, não necessariamente ele tá ali totalmente recuperado da condição dele, né, do quadro agudo ali, para ele retomar no melhor dele. Então, aquela avaliação hospitalar, em alguns casos também, pode ser uma avaliação mais preliminar, né, daquele Sim, momento sim. ali, Eu falo, pontos para serem acompanhados, né. Eu falava: "É uma foto desse momento", né. E aí depois a criança lá tem um lugar de transição que é o hospital dia. Então, às vezes, a criança saía da enfermaria, ela não ia direto, né. Uhum. Quem poderia ir, aderir ali, tem um período da transição que é do hospital dia. Então vai no hospital dia, na semana, passa lá o período, faz algumas das terapias, vai se reinserindo na família, né? Na escola, devagar e tal, para assim depois receber a alta e ir para um nível ambulatorial ou de CAPS, né? Então, tudo isso aí depois lá às vezes reavaliava, às vezes tinha a equipe só do hospital dia que ia fazer esse acompanhamento depois e reavaliava. Mas é isso, eu precisava ali dentro da enfermaria resolver algumas questões principais, né? A criança tem deficiência intelectual, não tem, qual que tá pior, entende, não entende, como que é? Porque ali é o agudo, né, e aí Sim. depois a gente ia mudando. Perfeito. E eu acho que essa visão é muito importante, porque ela é de um cuidado que não é somente ali do diagnóstico neuropsicológico, né, nosológico. Tu tá falando de um cuidado do ser humano, da Uhum. pessoa, do paciente que está ali para ser cuidado, para ser orientado. E esse olhar, isso a neuropsicologia muitas vezes peca em termos de formação nas nossas formações, né? Assim, uma formação muito pautada na aplicação da técnica, no perfil ali, e pouco conectada com qual é a real necessidade do paciente para aquele momento. E isso é algo que eu levo, e eu acredito que tu também, né, até hoje na prática clínica, a Sim, no prática clínica consultório. deve ser isso, do consultório Hum, também, mesmo que não esteja em hospital, né. sim, sim. Às vezes a pessoa hoje em dia as pessoas vêm muito com uma hoje em dia e aí nesses 20 anos muita coisa mudou, mas hoje em dia as pessoas vêm: "Oi, eu vim confirmar aqui o meu diagnóstico de TDAH", né. "Oi, eu vim confirmar o meu autismo". Aí você fala: Mas você já tem uma avaliação? Um profissional avaliou isso?". "Não, não, eu li, eu vi, eu me informei, vi, sei lá, vi na internet, li no Google, e eu, vim confirmar". Eu falei assim: "Não sei, vem cá, querido,
conta tudo, né? Vamos começar do começo, né? Me conta a história toda. Vamos ver, se for ótimo, vamos confirmar, mas se não, né? Então, as próprias pessoas hoje, e aí alguns profissionais mais inseguros, Nicole, que eu tenho visto, acabam concordando, sabe? Eu falo, ah, não, então se o paciente está falando, talvez seja, não, não, não. Não, não é assim, você precisa, ainda assim que tem uma queixa dessa, que pode ser que se confirme, tem que fazer toda a pesquisa da história de vida do paciente, conversar com outras pessoas, se for possível, da família, conversar com profissionais que a pessoa já passou, já acompanharam. Então, continua tudo igual. A neuropsicologia ainda continua sendo uma área de investigação, eu falo. Sempre vai ser assim, né? A importância dessas anamneses, né? Que às vezes não é uma anamnese, são várias que a gente explora Uhum. dinâmicas da vida do paciente. Quando a gente fala de adultos, né? Pensando em adultos, assim, a gente precisa retomar e entender dinâmicas do casamento, dinâmicas do trabalho, né? Todos os aspectos Da que casa, né? da Como é a gestão da casa, tua casa? Quem faz isso? Quem faz aquilo? isso, que atravessam a vida do paciente e que tornam o diagnóstico e até a formulação de exatamente como eu posso ajudar esse paciente. Essa é uma pergunta norteadora, simples, porém difícil de ser realizada, porque é muita entrevista, é muito investimento de tempo, né, na investigação desses casos. Sim. Muito bem, mas então tu estava trazendo, então tu teve também um período que tu encerrou esse ciclo dentro do HC. Eu encerrei num dado momento. É intenso trabalhar em hospital, né? É bom e tal, Eu sei. mas assim, é pesado, né? E aí tem um momento da vida que você. E eu nunca trabalhei em um lugar só, viu, Nicole? Isso é uma coisa que até preciso fazer a minha auto, porque eu nunca trabalhei em um só lugar na minha Seria vida. tão simples. Na época, eu trabalhava no HC, tinha consultório e dava aula na universidade. Barbaridade. Você entendeu? Então, assim, eu dava aula em graduação. Puxado. Estava no HC de manhã, né? O período lá, que eram 6 horas o período, e ainda encaixava alguns dias, quando no dia que eu não dava aula, eu estava no consultório lá. Sempre trabalhando em 3 lugares, 2 lugares, nunca trabalhei em um só. E às vezes ainda me metia em algumas clínicas multiprofissionais também para trabalhar E as demandas uma vez, extras? uma vez por semana, porque é legal. Nossa, é legal ver esse tipo de paciente. Eu nunca tinha visto feito essa interação. Eu falava, gente, que pessoa, né? Mas acho que é do Mas tem, tanto que eu gosto de neuropsicologia. Tem isso também. e tem um ponto importante também, né? Que, assim, eu sou uma grande defensora da qualidade de vida, da gente buscar viver bem trabalhando dentro da psicologia. Eu acho que isso é fundamental. A saúde mental do psicólogo, é sobre isso que a gente está falando, né? Dentro da sua rotina de trabalho, das demandas, isso é muito não discutido, infelizmente, né? Sim, sim. Então, mas Contudo, eu é era assim, bem mais nova, não tinha filhos, exato. não Mas era tem tempo para casada. tudo na vida, né, Cá? É. Por exemplo, assim, se eu te perguntar, vou te perguntar isso, né? Tu te arrepende de ter feito tudo isso, de ter dado esse gás, de ter, né, ralado muito esse período, Não, porque é um período, não é a vida inteira, é diferente, entende? não, não. Eu acho que o que eu fiz para minha formação hoje, para tudo, assim, para minha formação, mas para o meu entendimento da neuropsicologia, para o que eu aprendi, a minha bagagem, nossa, foi assim, fenomenal. Só que foi aquele período que dava para fazer isso, Isso, né? isso. E aí, como é isso? Como eu estava em muito lugar, teve uma hora que eu falei, tá difícil, né? Conciliar, não sei se eu fico na graduação, se eu fico no consultório, se eu fico só aqui. E aí eu comecei a ficar um pouco realmente assim, cansada, né, da rotina. Aí eu casei, né?
a vida muda quando você casa e também não dá para você ficar toda noite dando aula na graduação, eu não via, né, você não vou ver o marido. Não é vida, não dá para ter casamento assim. E aí de manhã no hospital, ele também trabalhando um monte, Hum. aí consultório, e tal, aí eu falei: "Eu preciso começar a rever o que que eu vou fazer". E aí foi quando apareceu a oportunidade de eu, mudar completamente, né, e sair do hospital para ir para a iniciativa privada. Que me deu para ir para uma empresa, que me deu, assim, um frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu falei: "Bom, o salário é absurdamente melhor, né, do que era num serviço público, não preciso nem falar, porque todo mundo sabe quanto ganham os psicólogos concursados, se não sabe é só pesquisar aí, né, dar um Google". Pesquisem e chorem, né, porque É. E aí eu apareceu essa oportunidade, e engraçado que quando eu olhava as revistas que tinha das editoras, né, da Pearson, tal, eu falava: "Ai, deve ser tão legal trabalhar nesse negócio, um dia eu vou trabalhar em editora". Do nada, a Pearson nem estava no Brasil. olha que Falava: legal. Ai, um dia acho que eu queria tanto trabalhar em editora, porque não tem". Que legal. Falei: "Um dia eu vou, só para ver esse outro lado, tal". Tu olhava no exterior, assim, sei lá, em congressos do exterior, É, porque nem olhava, tinha, a gente aquelas não tinha. revistas. Não, aquelas revistas que o pessoal trazia mesmo tudo em inglês da Pearson com os testes. Falei: "Ai, que legal, quantos Ai, que lindo, testes, que deve ser tão legal". sonho! Eu Esse catálogo. falava: "É, esse sonho, esse catálogo, um dia eu vou trabalhar em editora". E aí apareceu a oportunidade, né, de um amigão, né, que você já falou o nome dele aí, que todo mundo sabe, né, que o Leandro é meu amigo, falou: "Ó, eu preciso de uma neuropsicóloga boa em São Paulo para uma oportunidade e eu acho que é você". Eu falei: "Puta, mas eu tenho que sair do serviço público, eu estou garantida". Eu assim, A deu segurança aquela do serviço público, né, do concurso. aquela insegurança, pô, funcionário público, né, o resto da vida eu tô aqui e tal, não posso aposentar. Mas pensando isso Se com 20, aposentar, já ouvi muito isso, tá, eu acho mas que é uma pensando crença com 26, né, 27, nossa, podia aposentar aqui, mas falta tanto, né. Ai, que medo, mas eu batalhei tanto para passar nesse concurso, será que é uma boa? Vou lá, trabalho 1, 2 anos, sou mandada embora, né, desse negócio, já pensou? Aí ele: "Ó, eu acho que é legal para trabalhar com pesquisa, meu, vai ser bacana, vai lá fazer uma entrevista e vê". Aí eu fui. Fiz a entrevista, o cara falou: "Começa segunda". Eu falei: "Gente, não, calma, eu não posso, eu preciso avisar no hospital, eu preciso de exoneração, tal, não sei o quê". E aí eu fui. Aí eu lembro a moça lá do HC para mim falava: "Você tem certeza?". vai perder a tua aposentadoria, tu vai perder a tua Falou, segurança, né, falou, assim, sim, com falou certeza. exatamente isso. E eu com medo, ele: "Ai, eu tenho, eu acho que eu vou". Mas olha que a aposentadoria integral, você vai ver, gente, essa mulher falando isso da RH, eu falei: "Fica quieta". E aí eu Cara, assinei correndo e saí, e aí mudei. nem pensou. E aí E uma coisa muito, assim, comum, né, quando as pessoas pensam, assim, em sair de serviços públicos, concursos, e às vezes até do CLT mesmo, né, assim, de arriscar algo novo. E como tu vê, assim, essa questão da segurança, assim, qual a tua opinião sobre segurança de um cargo, de um concurso, versus arriscar coisas? Eu acho que é um tema bem interessante que eu queria saber como é que tu vê isso. então, eu só fiz isso, Nicole, porque eu realmente queria fazer esse trabalho, sabe. Então o que motivou é assim: "Ah, tá, o salário era melhor, tudo bem, iniciativa privada é completamente diferente", mas eu falei: "Eu quero trabalhar com isso", foi essa a minha pergunta. Quero. Eu quero trabalhar com isso, eu quero saber como é que se constrói um teste psicológico, eu quero, né, poder, ver como vai ser a pesquisa do VISC, como vai ser a pesquisa, enfim, de outros produtos, né. Então eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui para a Pearson, e fiquei na Pearson, por 7 anos, né, E enfim, que aí ano eu foi, Cá? 2015.
Até 2015. Uhum. Foi 2015 que eu entrei na Pearson, Ah, 2015 tu né? entrou, tá. Uhum. Entrei em 2015 na Pearson e dentro da própria Pearson eu fiz muitas coisas diferentes. Porque Que é tu isso, é Brasil, né? É empresa no Brasil. Então, como funciona a empresa no Brasil? Uma hora a coisa tá rolando aqui de um lado. Então, você faz a parte de relacionamento acadêmico, eu ia nas universidades, falava com os pesquisadores para poder trazer o produto, para fazer as pesquisas, parará, parará. E aí, num dado momento, mudou a forma de se fazer a pesquisa lá dentro da Pearson, queriam fazer, né? Mudou o gestor, aí mudava. Então, eu migrei, cuidava até de atendimento, do customer service, uma época. Isso. Então, aquele povo Todas que as liga, frentes. Aham. eu fiquei gerenciando ali o customer service, que é o pessoal que ligava ou que mandava e-mail. Ah, tá muito ruim isso aqui, veio errado, sabe assim? Aí falava, gente, vamos lá, eu não sei aplicar tal coisa. O povo escreve para a editora, até hoje. Uhum. Ai, Sim, eu não sei. entendi isso no manual. Como que eu faço? Eu falo, gente, né? O pessoal manda. E aí, lá, fiz essa parte, mas também foi aprendizado para entender quem é esse psicólogo que está usando o nosso material, entendeu? Perfeito, 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 porque nem todo mundo tem a mesma experiência, a mesma vivência que tu Não, teve, né? eu Também tem falava, experiência. gente, olha só essa pessoa. Aí você vai falando, olha, precisa fortalecer o mercado de curso, precisa ter curso sobre os materiais, porque se não tiver curso sobre os materiais, as pessoas vai pegar mal contra o próprio produto, porque a pessoa não vai saber usar, e aí ela vai falar mal do produto, mas não é porque o produto não funciona, é porque ela não soube usar, né? Ou não sabe corrigir. Então, assim, olha, eu fui dando esses inputs para a editora, enfim. Umas coisas foram saindo dali, foram fazendo, mas a outra coisa, o próprio mercado foi se autorregulando, né? E hoje a gente tem uma oferta de cursos dos testes muito maior do que você tinha no passado, porque é uma necessidade mesmo, né? Que tenha isso para o produto poder ser bem utilizado, né? E isso também impacta na imagem da editora, né? Enfim. Então tem essa parte. Então fiz também um pouco isso, auxiliei nesse sentido, até que eu fui num outro momento para a pesquisa de fato, que era o R&D, que é onde eu estou hoje, né? Com os produtos da Pearson, mas agora é dentro da Rograph, porque aí É houve pesquisa e desenvolvimento, então hoje o teu departamento é pesquisa e desenvolvimento. é, pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? E eu acabo cuidando mais mesmo ali dentro da Rograph do catálogo da Pearson. Perfeito. Então, mas o que aconteceu, foi que o catálogo da Pearson migrou para a Rograph totalmente, sim ou não? Não sei como é que Sim, aconteceu isso. totalmente, Ah, entendi. totalmente. Uhum. A Pearson Clinical, no mundo inteiro, a Pearson é uma empresa muito grande. A Pearson, não sei se todo mundo sabe, mas a Pearson é uma empresa de educação nos Estados Unidos. Então, ela dá curso de inglês, ela vende livros didáticos, então, ela é uma empresa muito grande. E a Clinical era um pedacinho da Pearson como um todo. E aí, a Clinical nos Estados Unidos, ela continua, mas ela tem hoje uma outra configuração, um outro papel. E algumas clinicals fora dos Estados Unidos, onde é a matriz, eles acabaram vendo algumas editoras que estavam em alguns países mais fortes e falaram: olha, você não quer assumir o catálogo, e aí, né, tem a questão do pagamento de royalties, tal, enfim, que é como funciona, mas eles não quiseram ter escritórios mais em alguns lugares. Questão de estratégia de empresa, custo, né? Aí entra uma questão também economia, né? Da economia. E aí a Rograph acabou assumindo todo o catálogo da Pearson. Então, todo o catálogo da Pearson, né? Inclusive alguns produtos que eram da casa do psicólogo, né? Que a própria Pearson assumiu quando veio para o Brasil, hoje estão na abinha da Rograph, né? Vamos dizer assim, faz parte do portfólio da Rograph, né?
E aí eu acabo cuidando mais do desenvolvimento dos produtos que são da Pearson. Perfeito. E a pergunta que todo mundo quer te fazer, eu tenho certeza, é quais são os lançamentos para 2026? Tu pode falar pra gente? Posso. Bom, o que a gente agora, e já até, né, foi falado aí, né, nas redes sociais, o que a gente agora está, colocando todas as forças, assim, né, e o foco é o Visc 5. Então o Visc 5 ele está em fase de adaptação, né, e coleta piloto, né, para a gente ampliar já a coleta para normas. Então, a força-tarefa total aqui está em cima do Visc 5. Tem outros produtos que estão em pesquisa, tem a escala Beck infantil, né? Que nós temos a do adulto já, e a depressão, né? Ansiedade e desesperança, enfim. Tem todo o combo aí das escalas Beck adulto. Agora a gente vai ter da infantil, que eu acho que vai ser bem bacana, porque era bem completa para ver todos esses sintomas internalizantes e alguns externalizantes, né, das crianças, bem novinhas aí, de 7 a 16 anos, né? Para os adolescentes, Vai pré-adolescentes, pegar, nós não Lívia. temos, né, para adolescente, né? Então vai ter, né? É, e é isso, assim, dos maiores que eu posso falar. Agora tem as atualizações também, né, Nicole? Que é um outro trabalho que precisa ser feito, porque os nossos testes, eles têm um prazo de expiração, as tabelas, né? E não são todos os países que têm isso. O Brasil é um dos poucos, acho que um dos únicos que tem isso. Acho que a Espanha tem alguma coisa parecida, E por quê, mas Cá? por conta do SATEPS, né? Quando nós submetemos um estudo para o SATEPS, o SATEPS ele é dentro do conselho o órgão que toma conta, né? Que tenta regulamentar um pouco a questão da qualidade dos testes, né? E aí é o que as pessoas veem lá, aprovado ou reprovado no SATEPS. O que quer dizer isso? Não está aprovado, está aprovado. Quer dizer que é um produto que foi submetido para uma banca de avaliadores ali, que vão ver qual é a confiabilidade do estudo, se as tabelas estão ok, como está o manual, né? E se é um estudo válido, atualizado, para ser utilizado pela população brasileira. Uhum. Então, eu acho que só a Espanha tem isso, como a gente, e aí tem um prazo de expiração desses estudos, que para norma são 15 anos, e para validade são 20 anos. Então, por exemplo, tem alguns produtos importantes que estavam com a validade aí, estão com a validade expirada, então a gente também tem que ter esse trabalho de coletar novas normas, né, de ter novas normas para poder atualizar o instrumento. Então, um deles, por exemplo, que inclusive está já em submissão lá do SATEPS, vamos ver como ele vai ser analisado, como ele volta, é o VISC 4. O VISC 4, ele, ano que vem, ele vai vencer lá no final do ano, os estudos já vão dar 15 anos, né? E aí a gente precisa atualizar essas normas. Já foi submetido, está lá em análise, a gente já mandou antes para não ter aquele problema de né? Não temos o VISC 4. Então, isso também faz parte do meu trabalho ali. Né? A BDI é uma escala também de depressão que em breve ela vai vencer. Então, submeter estudo novo da BDI. E E assim vocês vai. fazem estudos, assim, comparando, né? Por exemplo, não sei se vocês já fizeram algum estudo assim, né? Comparando se realmente existe uma diferença significativa, nas normas dos diferentes instrumentos, assim, das coletas, assim, isso tem se mostrado realmente algo significativo. A gente sabe que na literatura, né, se discute o efeito Flynn, né, na avaliação da inteligência e tudo mais, tem controvérsias também em relação a isso. Mas o que vocês, não sei se vocês têm feito esse tipo de análise.
Uhum. Nós fizemos para o VISC agora dos últimos 5 anos, né, as normas dos últimos 5 anos, que nós temos aí algumas coletas e dá uma pequena diferença, mas não dá uma diferença como todas as pessoas acreditam, assim, não é, a gente reporta, mas não é significativo para dizer: "Olha", né, para a escala de depressão agora a gente não começou a fazer, mas vamos fazer esse estudo também, porque a depressão de 15 anos atrás, não estou dizendo que ela era, né, talvez menos frequente, ou, né, ou menos grave, não dá para dizer isso. Mas vamos ver como vai sair essa escala, essa atualização da BDI, por exemplo, né? Principalmente porque a gente tem dados, tem alguns dados pré-pandemia, tem dados pós-pandemia, para a gente comparar aí, né? Sim, sim, Então, sim. assim, a atualização dos testes também é um outro trabalho de pesquisa, que Muito grande. precisa ser feito, que é muito grande, muito importante. E as pessoas hoje o catálogo da editora é muito grande, né, o catálogo da Enorme. Rograph junto com a Pearson tem, sim, eu não sei exatamente a quantidade de testes que tem, mas eu sei que é um catálogo que tem muita coisa e são instrumentos que é isso, não só lançar novos, mas cuidar dos que já existem, né. Claro. Quantas pessoas tem na tua equipe direta e quantas pessoas estão envolvidas? Não sei nem se tu sabe quantas pessoas estão envolvidas em O R&D coletas de dados. o R&D, ontem mesmo a gente estava em reunião, eu acho que o R&D hoje, acho que a gente tem umas 10 pessoas envolvidas ali na equipe. E cada um cuida de uma parte, assim, muito específica, né, mas é uma equipe que, funciona assim, todo mundo, funciona, como que a gente fala, nessa gestão, né, transversal, não é, assim, uma coisa tão hierárquica, mas cada um Horizontal. é horizontal, Uhum. né. Uhum. Cada um, assim, por exemplo, tem uma equipe que cuida mais do desenvolvimento de produtos digitais, né, das correções, do HTS, enfim, da inserção, né, de um novo teste ali. Tem uma equipe que cuida mais da parte de diagramação, né, e do editorial, porque diagramar o teste, fazer essa parte também de deixar ele visualmente fácil de se entender, né, transformar num produto, então é uma parte. Aí tem a parte dos estudos psicométricos, né, que é essa parte que eu estou falando, né, que tem que fazer. Aí tem a parte da adaptação, dos termos, que também tem que fazer. E aí tem a parte do gerenciamento da coleta, né, que você tem que gerenciar a coleta, receber os dados, fazer o input dos dados. Tem Então, enfim, estatístico, estatística, psicólogo, designer, né, é. pedagogo, imagino, deve ter, assim, uma equipe bem diversa. Tem uma equipe bem diversa, assim, e é bem interessante porque ontem mesmo a gente estava falando isso. Cada um tem uma vivência, uma experiência dentro. Eu, por exemplo, tem a parte da pesquisa que eu cuido, mas eu sou uma pessoa, isso eu acho que é interessante falar, eu nunca deixei de atuar na clínica. Então eu nunca deixei de usar os testes. Boa. Eu estou ali usando o tempo todo eles. Então eu também sou consumidora e eu também estou ali na produção, né? E no desenvolvimento da pesquisa. E isso é bom, porque no passado, algumas editoras, né, o formato do R&D era muito de uma pessoa pesquisador, né, a teoria do resposta ao item, vamos ver a psicometria, tal, tal, tal. E aí a hora que transforma aquilo num produto, a pessoa não é uma pessoa que usa, é aqueles testes que a gente vê e fala: "Nossa". Nossa senhora, né, como é É, que eu vou começar? E isso é muito importante, porque não é somente fazer é um trabalho hercúleo, é enorme, e depois tu tem que transformar aquilo em algo que seja fácil de usar, que seja gostoso de usar, que as pessoas queiram usar, não tenham aversão de usar, né, cara, isso é sim, um grande desafio.
que seja fácil da pessoa entender o produto, né, como que ela usa, achar as coisas ali. E eu vou falar para você que, estamos aprendendo. É um aprendizado, porque antes, como era feito o teste no Brasil, né, o pesquisador vai lá, ele desenvolveu um teste: "Ah, eu desenvolvi uma escala, eu acho que tá bacana". Legal. Aí era a monografia de alguém, sabe? Ou era Sim. o mestrado de alguém. Aí a pessoa manda ali como se fosse a tese ou a monografia de alguém. Mas o manual para virar o produto não dá para ser no formato da tese da pessoa. Não, E aí, não, para o pesquisador entender isso, ele fala: né, como? Para mim está pronto, está aqui. Você, não, não está, né, não está. Então é isso, a gente temos alguns manuais antigos, de produtos antigos, você fala: "Nossa", então tem que fazer, tem uma pessoa lá também que tem feito essa repaginada desses produtos mais antigos, fala: "Olha, isso aqui precisa ficar mais atualizado, mais agradável para a pessoa conseguir entender a informação, usar, um manual fácil da pessoa achar as coisas, né, não como era antes". Então, toda essa transformação também é um aprendizado, para nós, como psicologia no Brasil, eu vejo. com certeza. E as editoras, né, no caso, a Rograph ou como tu vê o mercado, assim, como tem feito a questão da coleta dos dados, né? Eu, na minha carreira, eu participei de algumas coletas de dado, não direta não, participei uma de editora direto, mas outras também do livro dos livros de tarefas, enfim. E como funciona isso? Assim, é a verba do governo, pública por edital, ou as editoras pagam essas coletas? Como isso tem funcionado? Olha, quando tem uma possibilidade de parceria com algum grupo de pesquisa, né, mas aí você precisa ter a sinergia da pessoa ter que usar aquele instrumento, de fazer, é muito, depende de caso a caso. Porque é um Existem contrato de ainda, trabalho, né, cara? Assim, não é é, somente uma tipo assim, a gente vê muito na academia, assim: a coleta não pode ser feita". Não, assim, a coleta tem que ser feita, né, assim, é um contrato, né. é. Quando tem essa sinergia de algum grupo, ó, eu preciso usar tal material e tal, você falou: "Olha, vocês têm como ceder esse material?". É possível ter uma parceria de pesquisa nesse sentido, só que, o que que acontece? Às vezes a pesquisa acadêmica, ou muitas vezes, né, Nicole, ela anda num ritmo do doutorando, num ritmo do mestrando, no ritmo do grupo da pesquisa, né? Isso. A pessoa não está lá para prestar o serviço unicamente para a editora. Então, anda num ritmo que às vezes não dá, dependendo do produto, para acompanharmos esse ritmo, porque a gente precisa do produto de uma forma mais rápida, né? E quando dá, né, fala assim: "Olha, eu vou precisar, sei lá, da escala Beck, da ansiedade, sei lá eu para quando. Então você vai coletando aqui para mim, a gente cede o material, você vai fazendo, esse grupo me interessa que você pode depois compartilhar os dados comigo, né, e aí, a gente cede o material em troca, né, faz essa coisa". Fala assim: "Ah, tudo bem, existe esse tipo de parceria". Mas alguns produtos maiores, o que a editora tem feito é pensar em ter um contrato de coleta, né, com coletores. Você treina aquela pessoa e aí você faz um contrato de coleta e paga a pessoa por aquela coleta válida para que ela entregue o resultado. Eu vou inserir, eu vou analisar, assim, a análise dentro do, né, disso vai ficar ali, a produção do produto fica dentro da editora, mas a coleta ela acaba acontecendo dessa forma. Aí a pessoa é paga por aquele trabalho, enfim, por aquele horário de atendimento, né? É Uhum. pré-estabelecido antes. Que legal. E vocês têm, digamos assim, um canal, assim, que as pessoas podem entrar em contato: "Ah, eu quero participar de coleta", ou vocês que procuram as pessoas, como funciona aí? Tem um e-mail de pesquisa, tá? Que eu posso pegar exatamente aqui para você, para compartilhar. As pessoas podem escrever, e assim, para alguns produtos, é claro, para alguns produtos
o requisito do coletor é mais simples. Para outros, eu preciso de um requisito que a pessoa tenha experiência Sim. com aquele produto ou com aquela faixa de idade específica, né. Uhum. Então, por exemplo, para aplicar um VISC, eu preciso de pessoas que já tenham aplicado o VISC, que tenham uma experiência comprovada com o VISC, e se precisar, assim, para aplicar com crianças muito pequenas, que tenham experiência com criança pequena. Que às vezes a pessoa não tem, eu aplico o VISC, mas eu aplico o VISC com 14, 15 anos. Para mim é mais fácil, eu não sei aplicar no de 6, 7. Hum. Então aí é diferente, então a pessoa tem que dizer ali também qual a faixa etária que ela consegue se sente mais à vontade para poder fazer essa coleta. Então é analisado caso a caso, não tem uma assim, depende do projeto. Claro, com certeza. E isso é muito importante porque a qualidade, isso determina a qualidade da coleta, né? Sim. Os dados têm que estar coletados ali de uma forma confiável, né? Com pessoas realmente capacitadas ali para realizar. É o pesquisa@rograph.com.br. Ó, está anotado. A gente vai botar aqui na descrição também, Quem tiver para quem interesse tiver em ser interesse. coletor, eu acho que pode entrar em contato e aí, a gente vê o perfil da pessoa, faz algumas perguntas para ver se encaixa. Tem que ter a disponibilidade de fazer o treinamento, né, Nicole, dos produtos, né. Alguns treinamentos são mais fáceis, né, mais rápidos, dependendo do produto. Por exemplo, a gente teve a coleta da figura de rei. Ah, todo mundo está na expectativa, né? Então, já está na fase final, né, a coleta da figura de rei. Então, para você coletar a figura de rei, tem um treinamento, mas é mais rápido uma coleta de figura de rei do que você coletar um VISC, ou você coletar um WNV, né, uma outra experiência, um outro tempo, né. Então é isso. Perfeito. Perfeito. Então, eu acredito que essa experiência toda que você está trazendo, né, é um retrato de uma carreira em neuropsicologia muito bem-sucedida, muito rica, repleta de contatos, de networking, de doação, de investimento, de muito amor pela nossa área e de Uhum, contribuição, porque a frente que tu trabalha dentro, né, da Rograph hoje, que tu já trabalhou em outras editoras também, contribui diretamente para a qualidade, para o crescimento da nossa área, e eu sei que tu é uma pessoa-chave aí para ser muito ouvida por todos os neuropsicólogos, pelo repertório, pelas tuas experiências, pelos desafios, pelas mudanças. Eu quero te chamar outra vez aqui para a gente falar só sobre avaliação online, acho que é um tema incrível também, porque é. são muitas atualizações, né? Não Uhum, é uma área estanque e que bom que não tem sido, que bom que a gente está num fluxo muito bonito de se ver, né, do desenvolvimento técnico, científico, de instrumentos, de ferramentas para a qualidade da avaliação neuropsicológica no Brasil. Então, uhum. só temos a te agradecer e te parabenizar. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada pelo convite, pelo espaço. É bom, né, você conseguir reunir isso, né, assim, ter pessoas falando da trajetória, porque é isso, eu acho que de um tempo para cá mudou muito, né, a psicologia está na moda. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu fez especialização em neuropsicologia? Não, a minha especialização foi o HC, né, mas na Eu época tô não rindo, tinha. eu tô rindo porque esses dias me perguntaram, se eu podia mandar meu Também não título. fez? Fez? Eu sou dessa, eu disse assim, mas é que eu comecei, eu me formei e comecei a dar aula na pós de neuropsicologia, porque não tinha pós de neuropsicologia. Eu fui das primeiras professoras, assim, né, claro, contemporâneas, né, que eu tô formada há 15 anos, mas é isso, não tinha, né, em Porto Alegre, aqui na região sul, não existia isso. Então, eu perguntei assim para a gente dar Não risada fiz. mesmo. Olha, quando eu estava terminando, acho que o mestrado, teve a primeira prova de título pelo conselho. Aí algumas pessoas foram.
mas os critérios, meu, assim, não batia, porque a gente não tinha toda a documentação comprovada. Era uma coisa que a gente virou até na época, eu não sei se mudou, tá? Que eu não acompanhei mais como é hoje o título, tá? Pelo conselho. Mas o pessoal falava: "Nossa, a fulana que é supervisora aqui não consegue tirar o título de Sim. especialista, porque os caras estão pedindo um negócio que não dava". Então eu acabei não indo para isso, preferi fazer mais a área acadêmica mesmo e continuar no trabalho, trabalhando, e nunca, assim, de verdade, eu nunca fez falta o título, assim. Mas eu entendo quem hoje comece por aí, né. Sim, e é uma forma de começar, mas eu acho que o que a gente está falando aqui, e até uma coisa interessante, assim, puxando esse assunto, que eu também sempre falo, cara, assim, no exterior, que eu acho que a gente tem que se espelhar, sim, porque é um nível de qualidade, de entrega, digamos assim, que a gente tem referência de ser superior em termos de produção de conhecimento, né, de formação. Um neuropsicólogo, ele leva quase 10 anos de treinamento, né, para se formar, para poder atuar, para fazer o Ele tem que ter doutorado, seja doutorado para começar a doutorado atender. clínico Eu ou eu lembro acadêmico, né. eu lembro que a gente recebeu um neuropsicólogo da Suíça, e ele foi fazer um estágio no HC, e ele via a gente atendendo, falou: "Cara", ele falava assim pra gente: "Meu, que ano você tá?" Eu falei assim: "Ah, me formei agora". "E você já vê paciente?" Eu falei assim: "Já, por quê?" "Não pode, na Suíça você não ia trabalhar". "Como assim? Você só pode acompanhar". Ele entrava com a gente, e ele já tinha mestrado, estava no doutorado, ele falou: "Só posso atender depois do doutorado". Aí eu olhava para o cara e falava: "Cara, é, E com conhecimento, com um nível de conhecimento de ponta para tu começar é, a atuar, é". né. Então, eu acho que são paradigmas, são realidades muito diferentes, mas é um ponto de alerta também, porque a titulação, a gente sabe, com o formato que a gente tem na maioria dos cursos hoje, ela também não é suficiente para uma prática clínica plena em neuropsicologia. Então, essas experiências de estágio, de voluntariado, de acompanhar, né, de se doar mesmo, para buscar entender a área, não somente ter o título. Nicole, assim, uma coisa assim, a neuropsicologia ela é feita da prática. Então, por mais que você tenha a parte teórica é muito importante, e você precisa estudar, mas se você precisa ver, você precisa ter a experiência prática, você precisa discutir, como eu falei, com os outros profissionais. E assim, você não sabe, você ficou na dúvida de algum caso, senta e estuda. Tinha uma supervisora, que é a Cândida, né, Hum. assim, também tem isso. Eu tive supervisores que são pessoas que praticamente começaram a neuropsicologia no país. Tive esse privilégio. E pessoas assim, na época, hoje a gente está falando de instrumento traduzido já pronto. Na época, as pessoas traduziam os próprios instrumentos, o próprio livro não tinha nada. Então ela sentava e falava: "Você não entendeu o caso?" Ela virava para mim e falava: "Vai estudar, porque você não está sabendo ainda. Eu não vou explicar para você isso aqui. Você lê esse livro, isso aqui". Ela dava um monte de coisa para você ler. Depois que você tiver lido isso, você vem aqui conversar comigo que eu vou te falar. O que que Boa, você acha? Então, boa. assim, era assim a supervisão. Vai Uhum. estudar. Ela dava a bibliografia. Aí depois que você tiver estudado, leu esse capítulo, vem aqui dizer o que, que tem a ver com o teu paciente. Perfeito. Então é E isso. é assim que a consolidação do conhecimento, inclusive, que eu sempre falo, aprendizagem em neuropsicologia tem que conectar. Não, a gente não Hum, pode falar em formação em neuropsicologia sem entender modelos de aprendizagem, como tu consolida uma aprendizagem, como tu vai aprofundar ali teu conhecimento de memória semântica, sem a gente olhar para como essas sim, memórias funcionam, né? exatamente. Então, esses exemplos práticos, né? Esse estudo aprofundado, a leitura, o tempo, é o tempo de bunda, né? Assim, sentado lendo, escrevendo, pesquisando, refletindo, trocando. Muito bem, Cá, muito obrigada, querida, pelo teu tempo. Foi um enorme prazer. Eu adoro conversar contigo. A Ai, gente a gente conversa assim muitas vezes, né, na nossa história de vida, assim, talvez eu te conheci ali em 2015, 16, eu acho que mais ou menos, né? Sempre em eventos, né, de uma forma pontual ou pela internet ou pelo WhatsApp, mas é sempre um prazer conversar contigo. Tu é uma pessoa
muito inteligente, muito inspiradora e que sempre tem sacadas muito verdadeiras, assim. Eu gosto que tu sempre fala com muita verdade das coisas, né? Isso é Obrigada, fantástico. Então, muito obrigada. obrigada. Até. Tchau, tchau.